Oi, Ana. Oi, Warley. Ó, se vocês quiserem mandar pergunta, depois manda no chat, tá? Oi, Amanda. Sejam muito bem-vindos. Preparei hoje isso aqui especialmente para vocês, com todo carinho. Vamos começar, então, para a gente poder falar desses pormenores aqui do nosso plano. Bom, então, boa noite para todo mundo. Vamos falar aqui do nosso plano de contingência, então, do Exército. E eu queria contar para vocês por que eu fiz, né, esse plano. Porque quando veio essa troca de banca que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando essa banca, eu pensei, meu Deus, o pessoal vai ficar desesperado, porque, né, pega todo mundo de surpresa mesmo, né? A prova do Exército já vinha há anos sendo feita da mesma maneira e, de repente, troca tudo. E como é que era feita essa prova da ESSEX, né? Para quem não sabe, eu também fui descobrir isso não faz muito tempo, né? Vou confessar para vocês, porque no Exército as coisas são realmente bem fechadas, é difícil a gente ficar sabendo. Mas a prova da ESSEX era feita da seguinte maneira: os próprios tenentes de carreira tinham que fazer X questões e essas questões eram jogadas num grande banco de dados e de lá essas questões eram retiradas todos os anos por forma de sorteio para montar as provas. Então, até 2013, quem fazia essa prova ainda era a SFSEX, que é quem está fazendo de novo, e de 2013 até o ano passado foi a ESSEX que assumiu isso aí. Então, era feita dessa maneira, né? Então, agora voltou para a SFX, mas agora tem a Unesp à frente dessa prova. Temos as vantagens e as desvantagens, né? Como tudo nessa vida. Então, com relação às vantagens, primeiro que a VUNESP é uma banca super conhecida, né, gente? Na VUNESP, todo mundo já ouviu falar da VUNESP, é uma banca idônea. Ela não costuma ser muito profunda na abordagem dos assuntos, então, assim, são questões gostosas de resolver, diferente de como era nas provas de sexo, que quem já fez vai lembrar, ou quem já viu as provas antigas vai lembrar. A prova parecia um quebra-cabeça, eram questões bem difíceis, normalmente questões complexas, né, dos livros. Então, eu acho assim que vai dar uma melhorada nesse sentido. E agora a gente tem um conteúdo programático para seguir que antes a gente não tinha, né? E claro, como tudo tem uma desvantagem, a gente ficou sem referência de prova dentro do Exército, né? Então, é uma banca nova, primeiro ano, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente tem alguns palpites, né, de quem já vive, né? Eu já vivo esse mundo aí de concurso muito tempo, então eu acho que nesse ano, principalmente, foi interessante porque vai dar uma igualada no pessoal, porque é como se todo mundo estivesse meio que começando do zero, ninguém sabe o que vem. E eu acho que a prova de conhecimentos gerais, gente, ela vai ganhar uma importância ainda maior, porque eu acredito que o nível de acerto das especialidades vai aumentar. Embora também para a especialidade a referência ficou menor ainda, porque se prova de clínico geral já não tem tantas assim, imagina a prova de especialista, né? Então, como sempre, a prova de conhecimentos gerais ela vai ter um peso, embora ela não tenha o peso que tem a específica, ela vai ter o peso de, muitas vezes, de desembarque, quem ficar na vaga e quem vai sair. Né? Então, realmente, assim, eu trouxe esse plano para que vocês consigam construir uma base sólida para resolver as questões. Esse é o grande objetivo disso aqui, é facilitar a vida de vocês, porque vocês já têm toda a parte específica para estudar. E eu usei também como referência o que eu mesma passei quando estudei para a Marinha, porque eu também tive pouco mais de 90 dias para conseguir me preparar. Claro, eu já tinha estudado antes para a Marinha, óbvio, mas assim, aquela reta final foram ali 90 dias, pouco menos, e que eu tinha que me preparar e eu não tinha essa bibliografia toda disponível, e a lista da Marinha era muito maior. E eu usei como base isso aí também. Então, fui criando isso aí, tá? Claro, além disso, eu fiz um levantamento estatístico gigantesco das questões da VUNESP, né, do que foi encontrado. Inclusive, eu montei um banco de prova para vocês. Tem 12 provas disponíveis, que vai ficar lá no Hotmart, para vocês baixarem e poderem usar. Eu peguei todas as provas, assim, de 2013 para cá. Na internet, vocês vão achar a prova de antes disso, vão encontrar. Eu que não usei, tá? Usei, assim, mas não para deixar disponível para vocês. Eu acho que de 2013 para cá tá de bom tamanho. Então, fiz um imenso levantamento estatístico das questões, junto do conteúdo programático e, claro, o estudo da bibliografia que foi disponibilizada.
Aí vocês me perguntam, né? Veio aquela lista lá grande de bibliografia. Melina, tenho que ter todos os livros de todas as edições atualizadas? Não, gente, não precisa. Vejam bem, aqui eu estou falando de conhecimentos gerais, eu não estou falando da parte de específica, viu? Na especialidade de vocês, não economizem com isso, invistam nos livros, nas edições atualizadas, no que eles estão pedindo. Na parte de conhecimentos gerais, a gente consegue fazer adaptações, claro, eu não vou usar uma edição de 1900 bolinha, é claro que não, mas uma edição ali, a penúltima edição, sem problema nenhum. Eu tenho praticamente toda a lista. Quem não tiver, me avisa que eu mando. Hoje até mandei para um pessoal já. Me avisa que eu vou mandar para vocês. Acho que tem só 2 livros que eu não tenho, que é o de Fisiologia Oral. Esse é um livro que vale a pena comprar, viu, gente? Porque ele é um livro barato e um livro muito bom e muito interessante. O de Microbiologia eu vou substituir, nós vamos falar das substituições já. E o outro que eu não tenho é o de Fisiologia Oral, eu não tenho. Acho que só esses 2. O resto eu tenho todos e já mandei pro pessoal. Quem não tiver, só me avisar, tá? Bom, com relação às substituições, não saiam substituindo assim na loucura, tá? Falem comigo antes, embora eu tenha tudo aqui para mandar para vocês, né? Tem gente que prefere estudar pelo livro físico, enfim, conversem comigo antes. Nesse programa que eu montei para vocês, teve um livro que eu substituir, que foi o de microbiologia. Quem quiser comprar o de micro, gente, sem problema, tá lá separadinho, que é para estudar também. Mas eu fiz uma substituição com um livro que eu julguei muito à altura e dentro do que vocês precisam saber que está sendo cobrado, que foi cobrado nas questões, tá? Então, vamos adiante. Agora eu montei aqui uma lista para a gente falar dos pormenores de tudo que foi cobrado, de tudo que eu vi nesse levantamento estatístico, junto que eu casei ali com o conteúdo programático. Uma coisa que eu achei bem interessante que eu quero comentar com vocês é o seguinte, o conteúdo, claro, todas essas provas que eu examinei, eu chequei edital por edital, tá, gente? Assim, é aquele trabalho ultra cansativo que eu fiz para vocês. Chequei todos os editais, todos os conteúdos programáticos. Esses editais, normalmente, eles não trazem bibliografia, então não tem como a gente comparar a bibliografia, tá? Mas, o conteúdo programático, a gente vê que o do Exército está bem mais enxuto. E, claro, tem uma razão para isso. Seguinte, quando a gente pega as provas de clínico geral, ou seja, um cargo para clínico geral, eles aumentam o conteúdo programático, claro, para abranger mais coisas. No caso de vocês, como o Exército ainda cobra a parte específica, o conteúdo da parte geral, ele ficou mais enxuto, né? Então, ele está mais enxuto nesse sentido. Muito bom pra gente, maravilhoso. Tanto que vocês vão perceber uma coisa interessante. Quando vocês forem fazer as provas, resolver as provas para treinar e entender como é que a VUNESP cobra as questões, vão ter várias questões que vocês vão olhar e vão falar, puxa, mas eu não vi isso aqui nos assuntos. A Melina não colocou isso aqui no plano. Não coloquei porque não está casando com o conteúdo programático. Tá? Não tem por que eu colocar coisa além para vocês, porque ia ficar um plano quase que inviável. Se eu ficar nesse, e se a banca cobrar isso? E se a banca cobrar aquilo? Eu ia inviabilizar o estudo de vocês, e não é essa a ideia aqui, muito pelo contrário, é para otimizar o estudo, é para realmente construir essa base sólida. Então, vamos falar dos pormenores agora de cada item da nossa lista bibliográfica, que é realmente a intenção dessa aula, além de tirar as dúvidas de vocês. A gente não havia falado ainda, inclusive nem tinha subido para o plano inteiro, a parte de biossegurança, de código de ética e de SUS. Então, vamos começar por eles, eu fiz ao contrário agora, tá? Então, vamos lá, parte de biossegurança. Eu não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada nesse novo caderno que está disponível no CFO, tá? Eu até mandei junto, para quem o pessoal que mandei material hoje, eu mandei junto esse aí. Ficou um caderno super legal de biossegurança, esse manual de boas práticas, bem interessante mesmo, ele vale toda a leitura. O que o conteúdo programático está pedindo? Ele está pedindo a parte de asepsia e antisepsia. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção naquele quadro de limpeza do ambiente clínico, que é um quadro que já tinha naquele manual da Anvisa. Não sei se vocês vão lembrar, o último anterior a esse, era um manual de 2006 da Anvisa, que a Marinha ainda usa, não sei se vai ser esse ano, mas era até o ano passado. É um quadro que tem lá de limpeza. Deem uma olhada nesse quadro, mas ele vale toda a leitura. Ele é muito simples a leitura dele. Vai ver, olhar a questão de rota de transmissão viral, enfim. Eu acho que alguma coisa disso aí deve cair, especialmente na parte de limpeza do ambiente clínico, tá? Vamos garantir essa questão, porque biossegurança é bem tranquilo de estudar, né, gente?
E realmente o caderno ficou bem sossegado, bem facinho de ler, bem didático, tá bem tranquilo. Bom, vamos para a lei aqui 8.080, que, nossa, todo mundo tremeu na base quando veio essa função do SUS e atenção básica no edital. Quando eu comecei a fazer o levantamento, gente, vou dizer para vocês, tá bem tranquila a parte de SUS, tá? Não é nada que vocês não consigam estudar ou nada que vocês nunca tenham visto na vida de vocês. Fiquem tranquilos. Aqui eu deixei separado, eu até trouxe, depois eu vou mostrar umas questões aqui de como está sendo cobrado isso aí. Mas eu trouxe aqui separadinho, depois a Thalita vai deixar disponível os slides para vocês, tá? De quais artigos eu quero que vocês prestem atenção. Eu até dei uma notada aqui para a gente só falar do que é cada artigo desse aí, tá? Então, aqui na disposição preliminar, lá, eu gosto de estar pela lei seca, tá bom? Caso tenha alguma coisa que vocês não entendam ali na lei seca, joga no Google, gente, que coisa de SUS é o que mais tem na internet. Então, tá muito simples de achar também, tá? Eu gosto de estar pela lei seca porque ela é prática, objetiva, é da forma como é cobrada, então não precisa inventar muita moda com isso aí, não. Então, ó, o artigo 4º é o que é o SUS, basicamente o que é o SUS. O 5º, os objetivos do SUS. O 6º, o campo de atuação do SUS. O artigo 7º, né, de princípios e diretrizes, exatamente o nome dele é esse, né? O artigo 8º, ele fala sobre como é a organização do SUS, né, a questão da hierarquia, os níveis de complexidade. O artigo 9º, qual é o órgão de cada esfera que manda no SUS, basicamente é isso aí. O artigo 10º, o que os municípios podem fazer. 12º, fala sobre as comissões intersetoriais. Na verdade, assim, ó, eu não vi isso ser cobrado em nenhuma questão, mas eu achei interessante, eu acho. Talvez eles possam. É uma coisa muito curtinha, vale a pena dar uma lida. Claro, quando eu estou mostrando esse artigo, gente, isso aqui é basicamente o que eu vi ser cobrado. É óbvio que vocês vão dar uma lida em tudo, né? Uma lidona geral, é claro. Eu quero só que vocês prestem mais atenção nisso aqui. No 13º, basicamente, quando fala das comissões intersetoriais, né? O 13º, quais atividades essas comissões fazem? O que compete a elas, né? No 14º, as comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde. Aí no 15º, começa as atribuições, né? O que compete para todo mundo, geral, né? Esfera federal, estadual e municipal. E aí o 17º, o 6º, 7º e 8º, o que compete a cada um, né? De cada esfera, nacional, estado, município. Aí a gente vai para o 33º, já que fala da questão da gestão financeira, que tem, eu vi uma questão sobre isso. O 34º, que fala do Fundo Nacional de Saúde, também vi ser cobrado, falando do Fundo Nacional de Saúde. O 35º, como que decide quanto vai transferir de verba das esferas, né? Quais são os critérios para isso, tem que saber. No 36º, 7º e 8º, fala do planejamento e do orçamento, e do Conselho Nacional de Saúde, isso aí já caiu também, tem que saber o negócio do Conselho Nacional de Saúde, e as diretrizes da elaboração do plano de saúde, né, do SUS. O 38º, a destinação de auxílios. E o último, eu achei interessante esse 45º aí, ele tá solto lá no meio de outras coisas, porque ele fala sobre a questão das Forças Armadas e do SUS, que em tempos de paz podem trabalhar juntas. Então, é bom dar uma lida, prestar atenção nisso aí, a gente nunca sabe, né? Gente, lembrando que, claro, essa aula aqui não é para dar aula para vocês do assunto, é para mostrar o que é para vocês estudarem, né? Isso aí já tá todo mundo sabendo. Isso aqui vocês vão sentar e vão entender sozinhos. Que é que vai fazer vocês aprenderem, né? Aqui, ó, eu separei algumas questões, então, olha lá. De acordo com os princípios e diretrizes do sistema de saúde brasileiro, então, cai muito princípios e diretrizes, vocês têm que saber com toda certeza, direitinho, tá? As diretrizes básicas que regulamentam o Sistema Único de Saúde, quem é o principal responsável pelo atendimento ao doente, tá também naquela lista que eu coloquei para vocês. E, de novo, aqui, ó, os princípios norteadores, né, doutrinários, tem que saber universalidade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização, tem que saber tudo isso aí na ponta da língua, tá? Bom, vamos adiante. Vamos falar agora aqui da parte de atenção básica, tá? Que é aquela portaria. Que é aquela portaria aqui. Então, vamos lá.
Bom, essa portaria aqui é aquela que fala da atenção básica, né? A gente fala do PSF, das equipes de saúde bucal, cai bastante também, mas é um negócio muito tranquilo. Quero que vocês façam a leitura da portaria, e essa portaria ela tem um anexo, tá? Que esses itens que eu tô mostrando para vocês aqui embaixo pertencem a esse anexo. Então, assim, o que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção? Princípios e diretrizes da atenção básica, isso precisa saber na ponta da língua com toda certeza. Atenção básica na rede de atenção à saúde, como é que funciona, tá? A questão de infraestrutura, ambiente e funcionamento, especialmente a parte da unidade odontológica móvel, tá? Que está descrita lá. Aí tem esse item 3.3 que fala sobre o funcionamento das unidades básicas de saúde. O 3.4 fala dos tipos de equipe. Aqui vocês têm também assim, ó, que decorar a questão dos tipos de equipe, porque tem questão sobre isso. O 3.6 fala das especificidades da estratégia de saúde da família, cai também, precisa saber, prestem atenção nesse item 3.6. O item 4 fala das atribuições profissionais da atenção básica. Então, o que cabe a todo mundo dentro da equipe e o que cabe a cada profissional. Cai de cirurgião dentista também. Mesma coisa, vocês vão deixar de ler o que compete ao técnico de higiene bucal e ao auxiliar? É lógico que não. Mas o que é mais cobrado é do cirurgião dentista mesmo. Tá? E 5 é o do processo de trabalho na atenção básica. Também cai, precisa prestar atenção nisso aí. Bom, vamos ver aqui de questão o que a gente tem. Que eu separei mais aqui para vocês, olha só. Sobre educação e atenção básica em saúde bucal, ele fala aqui das estratégias, avaliação da equidade de acesso, tá? Que, na verdade, essa tem a ver com isso aqui, ó, com esse item que eu mostrei para vocês, do processo de trabalho na atenção básica. Eu tinha até anotado aqui. Que é o que fala sobre responsabilização sanitária, acesso, acolhimento do paciente. Então, é isso aí. Ele cai, tá? Então, tem que prestar atenção. Ó, sobre programação da família, correto afirmar, ó, as ações odontológicas, aqui eu falando do cirurgião dentista de novo, foi incluído no PSF, de que jeito? Outra questão aqui, ó, saúde da família está no primeiro nível de atenção no SUS e é considerada uma estratégia primordial para a organização e fortalecimento da atenção básica. Em relação ao programa Saúde da Família, a sinalidade correta. Aqui, de novo, se eu não me engano, essa questão ela fala das equipes de saúde bucal, fala também. Olha lá. Então, tem que saber. De novo aqui, ó, sobre o programa de saúde, família, odontologia, correto afirmar que isso aqui, gente, é tudo questão tirada de prova recente, tá? De assim, ó, 2018, 2019. Vocês vão notar, quando começarem a resolver as provas, que as questões se repetem demais, 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 demais. Então, isso é muito bom, mas também não dá muita chance de errar, tem que pensar que tá todo mundo de olho nisso. Então, tem que estudar para não dar chance de errar as coisas que todo mundo acerta, né? Então, prestar atenção nisso aí. Isso aqui também, gente, ó, dá para ser questão garantida com toda certeza. Bom, vamos adiante. Com relação ao conselho de ética, código de ética, que está disponível lá no site do conselho. Não sei se vocês já chegaram a ler todo o código. Se der tempo, vocês leem todo ele, tá? Mas se estiver muito corrido o negócio, o que vocês precisam muito saber? O que é cobrado exatamente do código de ética? Direitos fundamentais, deveres fundamentais, e tudo que constitui infração ética, tá? Tem vários itens que falam, olha, constitui infração ética. Não é só um, tá? Então tem que passar o olho e ver tudo. Aí eu trouxe uma questão para vocês para mostrar, ó. Constitui infração ética passiva de punição. É dessa maneira aqui que vai ser cobrada. Então, tudo que constitui infração ética é importante que vocês deem uma olhada, tá? Vamos lá. Gente, o livro de anatomia. Não sei se vocês já tiveram a chance de olhar. Eu sei que tem muita gente, né, que comprou o plano e que tá no foco pro CADAR agora. E não tem problema, tá passando o CADAR. Vocês vão pegar isso aí, vão se preparar, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Então, quem não tiver ainda ali no foco para o exército, não tem problema. Segue aí pro CADAR, passou o CADAR, você vai assumir isso aqui. Vamos por partes, não adianta misturar as estações agora. Bom, então o livro de anatomia, gente. O que eu separei do livro de anatomia? Aqui acabou ficando 8 e 8, mas é o 8 e o 9, tá? Eles gostam muito, a Unesp gosta demais de perguntar sobre inervação motora e inervação sensitiva de cabeça e pescoço. Especialmente língua, não sei o que eles têm, mas e glândula salivar, eles gostam muito.
Então, assim, o assunto de anatomia, fisiologia oral, ele acaba meio que se confundindo, tanto que eu não vou fazer vocês estudarem a mesma coisa em 2 livros diferentes, né? Eu tô otimizando esse estudo de vocês. Então, aqui no livro de anatomia, eu privilegiei a parte de inervação motor e sensitiva, uma coisa que eu vi que caiu muito, né? Aqui, ó, falando de glândula salivar, aqui, ó, o terço posterior da língua, a questão da musculatura, né? Ó, os músculos da mastigação. Então, assim, tudo isso, gente, super importante saber. Aqui, ó, a questão da inervação, tá? Eu quis trazer para mostrar para vocês mesmo. Essas questões saíram exatamente desse livro, Melina? Você sabe se saiu, Melina? Claro que não, gente, porque eu falei para vocês, os outros editais não trazem a bibliografia, então não tem como a gente saber. Mas eu sei que dentro desse livro vocês vão encontrar esses conhecimentos com toda certeza. É isso que me importa. De onde ele vai sair, não tem problema. O que eu quero é a base sólida para que vocês possam olhar a questão e falar assim, não, eu tenho esse conhecimento, eu sei. Ou pelo menos eu tenho um norte por onde começar a responder. Este é o mais importante. Quando vocês forem fazer a prova da Marinha, gente, é a mesma coisa, o pensamento é o mesmo. Porque é impossível a gente querer estudar todos os livros da parte geral de capa a capa, né? Fica uma coisa inviável praticamente para o estudo. Então, a gente tem que realmente enxugar isso aí e otimizar. Então, vamos ver o que é mais cobrado. Lembrando, para a especialidade é diferente, tá? É outra conversa para a especialidade. Vamos adiante. Livro de histologia, gente. O Junqueira, né, todo mundo conhece, desde o tempo da faculdade, esse livro aí, um monte de gente usou na faculdade, né? O que eu separei dele aqui? Eu achei interessante e que tem informações bem interessantes e que eu vi cobradas, tá? O capítulo 15, que fala do sistema digestório, por favor, não é para ler inteiro não, tá? É só a parte de cavidade oral. O 16º também, que fala dos órgãos associados ao sistema digestório. Leiam a parte de glândulas salivares, porque ele tem as informações bem detalhadas ali da questão das papilas gustativas e tal. Eu achei bem interessante. E o capítulo 8 eu deixei separadinho aqui a parte de histogênese, para que vocês possam relembrar aquela parte de ossificação intramembranosa e endocondral. Ai, gente, se eu estiver falando besteira aqui, é porque eu já vejo muita coisa ao mesmo tempo, tá? Mas é isso aí. Só para vocês relembrarem a parte de ossificação mesmo, que também já foi cobrada. Aqui, ó, falando do tecido ósseo, tá? Dos tipos de ossos, isso aqui tá nessa parte. A questão da dentina também tá lá na parte da cavidade oral, ele fala da parte histológica da dentina, do esmalte, ele fala, e vamos supor que não tivesse aqui, essa informação teria no livro de cardiologia também, tá? Para que vocês tenham esse norte para responder da composição da dentina. Então, o importante é que o conhecimento esteja coberto. Vamos lá, então agora o livro de fisiologia oral, eu falei que esse livro não tem PDF, né, e não tem mesmo. Tem vários da série B, mas esse de fisiologia oral não consegui encontrar em lugar nenhum, mas ele é um livro muito bom, bem baratinho, eu acho que ele custa 70, 80 reais, ele é um livro barato. Se vocês puderem comprar, eu entendi, porque são capítulos bem importantes, esse da fisiologia da gustação, da fisiologia da secreção salivar e da mastigação, ou se tiverem alguma biblioteca perto de vocês e conseguirem xerocar esses capítulos, tá ótimo também, pegar de alguém emprestado, porque são capítulos bem importantes. E a mesma coisa, olha aqui, ó, como é que é cobrado, olha lá, quais são os nervos que, aqui, ó, que são responsáveis pela sensibilidade no terço posterior da língua, tá? Aqui também, ó, falando da musculatura que compõe a região anatômica de língua e assoalho de boca. A sensibilidade gustativa, falando das papilas, tá? Que também falei que pode ter esse conhecimento também pode ter ali no Junqueira. A questão da saliva, tá? A fisiologia da secreção salivar aqui, nesse capítulo, ele fala sobre isso aqui, sobre a função da saliva. E não só aqui, no livro de cardiologia também fala sobre isso aqui, tá? Então, além de comprar esse livro, eu realmente recomendo, eu achei ele muito interessante. Vamos para frente que tem mais livro. Bom, chegamos aqui no abençoado da microbiologia, tá todo mundo desesperado atrás desse livro. Não tem PDF, também já revirei tudo. Mas assim, ó, gente, de verdade, quem não quiser comprar, não precisa, tá? Eu arrumei um substituto à altura, que é o do Antônio Olavo. Também posso mandar para vocês. Já teve gente que eu mandei hoje, vou mandar, para quem não tiver, eu mando depois. E a gente consegue contemplar o mesmo conhecimento de microbiologia que é cobrado nesse livro aqui, tá? Então, quero que vocês fiquem tranquilos com isso aí.
Eles gostam muito, a VUNESP gosta muito dessa parte de interação microbiológica, tá? Aqui é o mensalismo, competição, mutualismo, eles gostam muito disso aqui. Então, e esse outro livro também contempla isso aí, então acho que dá para vocês estudarem por lá tranquilamente, não precisa gastar com esse livro, aquilo que eu falei, deixem para investir. Se tiver sobrando dinheiro, gente, compra, tá? Compra, depois vocês vendem, quando não for usar mais, quando passar. Mas, se não quiser gastar com isso aí agora, quiser economizar, deixa para gastar com o livro da especialidade de vocês, tá bom? Que o outro a gente pode usar também sem o menor problema. Que basicamente são 3 capítulos do outro livro também que vão falar sobre biofilme, sobre... Eu tinha até anotado aqui o nome dos capítulos, deixa eu ver. Não vou me lembrar de cabeça, que achei que eu tinha anotado aqui, não anotei, não. Mas depois eu mando para vocês, são 3 capítulos também, tá? Gente, Neville. Neville é um capítulo à parte, né? Porque vocês viram, quem já teve a chance de dar uma olhadinha ali na lista que veio do Neville, é grande, tá? É grande, mas tem uma coisa. Eu quero que vocês se atenham justamente só aqueles pontos que eu coloquei. Ali a gente tem tudo que o Exército já cobrou do Neville e tudo que a VUNESP já cobrou do Neville, tá bom? Então, vocês vão estar, assim, ó, absolutamente bem cobertos na parte de síndrome, na parte de manifestações bucais das doenças, que eles adoram cobrar, eu vou mostrar aqui para vocês já já. Então, assim, vocês vão estar muito bem cobertos. Você tem uma informação muito importante, ó, prestem atenção, uma informação muito importante sobre o Neville. Eu tinha colocado o Reguese também na lista, tá? E do Reguese eu coloquei o Reguese tem uma primeira parte do livro que é muito interessante, que é como se fosse um quadro de revisão, falando de todas as lesões. Vocês podem estudar por lá, sem problema nenhum, mas se vocês não quiserem usar o Reguese e quiserem concentrar tudo no Neville, também pode. Vou dizer para vocês por quê. Porque o Neville, até coloquei lá na lista para vocês também, ele tem um apêndice que também tem esse quadro. E desse apêndice eu coloquei para vocês estudarem. Eu coloquei uma parte que fala dos tipos de lesões mácula, pápula, a diferença entre as lesões fundamentais. E vocês podem estudar o resto desse apêndice, que vai dar na mesma que o Reguese, tá? Então, fica a critério de vocês. Se quiserem concentrar tudo no Neville, pode, ou tudo no Reguese. Outra consideração importante a respeito do Neville. A parte de cistos, isso aí que a gente sabe que cai pra caramba. Não cai, despenca, vocês sabem disso. Eu contemplei toda no Neville, tá? Eu não quis colocar essa parte também, gente, no livro de radiologia. Por quê? Porque ia ficar muito extenso. Então, assim, vocês sabendo as características principais daqueles cistos, a característica radiográfica deles, tá ótimo. Vocês vão ter um norte para responder a questão. Não precisa estudar também pelo livro de rádio, senão ia ficar muito longo, muito maçante esse programa de vocês, tá bom? Então, vocês vão estar muito bem cobertos pelo Neville. Prestem atenção nas características das lesões, é óbvio, porque isso é super cobrado. E toca a ficha, vai fundo no Neville, porque a gente sabe que ele é um livro adorado e não é só no concurso do Exército, né? Vocês sabem que o Neville, para tudo que é concurso, ele tá aí dando as caras, né? É o Exército sendo o Exército. O Exército pegou a VUNESP, que também adora o Neville. Então, eles já adoravam o Neville. Então, aqui eu trouxe umas questões para mostrar para vocês. Opa, eu acho que eu peguei 2 mesmas questões, olha aqui. Ou eu vi mais de uma prova isso aqui, viu? Falando da qual é o tumor benigno de glândula salivar mais prevalente. Isso aqui cai, hein? Então, prestar atenção nas características dos tumores, né? Enfim, dos cistos e das coisas. E aqui uma questão, só para ilustrar para vocês como eles gostam de pedir as características bucais de algumas doenças. E eles gostam. Já vi de anemia ferropriva, de doença de Crohn, de várias síndromes, né? Síndromes também, gente, prestem atenção, porque as síndromes costumavam cair mais no tempo do Exército, na prova das SECs, tá? A VUNESP gosta mais disso aqui, mas prestem atenção nas síndromes também, tá bom? Porque, né, se o Exército gostava de cobrar, pode ser que ainda continuem cobrando as benditas das síndromes, tá? Vamos para frente. Bom, livro de cariologia. Esse livrinho de cariologia aqui é um alento, assim, eu adoro ele. É um texto simples, gostoso de ler.
bem interessante. Então, aqui também vocês vão estar muito bem cobertos para o que a banca gosta de cobrar de cariologia, a gente já vai mostrar ali nas questões. Então, aqui o capítulo 2, que fala entre as interações químicas entre dente e fluidos bucais. O capítulo 3, que fala da formação do biofilme dental cariogênico e o desenvolvimento das lesões de cárie. Os aspectos clínicos e histopatológicos da cárie, que é aquele que eu também falei que vocês vão estar cobertos na questão da dentina, do esmalte, as camadas da cárie, né? Então, isso é importante saber, porque o concurso gosta de cobrar mesmo. Diagnóstico de cárie, também vi mais de uma questão falando de diagnóstico. O tratamento não restaurador da doença cárie, né? O papel, daí assim, ó, dentro desse capítulo 7, não precisa estudar ele inteiro não, tá, gente? Eu deixei separadinho aqui, porque quando eu coloco assim, é para vocês terem realmente só a isso aqui, tá bom? Não precisa estender demais, não. Então, é o papel da higiene bucal no controle da doença cárie, o papel da dieta e da nutrição no controle da doença, o uso de fluoreto no controle da doença, e esse 7.4 aqui, eu vou contar para vocês por que eu coloquei daqui, que fala sobre o uso de produtos não fluoretados no controle da doença cárie. Ele fala do controle químico, gente, da doença cárie. Eu achei interessante porque essa parte aqui, no LIND, quando fala de controle químico da placa, é super extenso. É completo? Muito, né, gente? É o LIND. Mas aqui também está falando, é um texto simples, gostoso de ler, e vocês vão estar cobertos, porque também vi mais de uma questão falando sobre controle químico de placa. Então, bem importante, prestem atenção nisso aqui, tá? Vamos lá, então, deixa eu mostrar para vocês aqui umas questões que eu separei. Aqui, ó, forma de aplicação tópica de flúor, né, de gel e espuma, um paciente que tem elevado risco de desenvolver novas lesões, como é que se recomenda o método profissional, como é que é para fazer, tem esse conhecimento ali. Em relação aos métodos auxiliares de detecção de cárie, então os exames, né, a questão do diagnóstico. Aqui, ó, o uso de enxaguatórios bucais. Aqui tá falando, né, de gluconato de clorexidina, acetilpiridínio. Então, eu achei que aqui nesse capítulo do livro de cariologia tá bem mais simples de estudar do que no LIND. Então, bem mais tranquilo, tá? E aqui também, ó, a questão do aspecto clínico das lesões de cárie, isso aqui tem que saber, né? Também é bastante cobrado, tá tudo nesse livrinho aqui, tá bem tranquilo de estudar, para refrescar bem a memória, e quando cariologia não é uma coisa assim da rotina da pessoa, não é da tua especialidade, né? Para refrescar bem a memória. A ideia aqui é realmente refrescar a memória de coisas que a gente não costuma ver sempre, né? Não costuma ver todos os dias. Por exemplo, quem é endo, não fica, né, vendo isso aí todo santo dia na vida. Então, eu, como sou da pediatria, ainda vivi um pouco mais de cada especialidade, mas nem sempre é assim, a gente sabe. Bom, falando no LIND, olha ele aí. Gente, a edição do LIND que eu mandei para vocês não é a mais recente, tá? É a 5ª edição. Não tem problema, eu chequei tudo. Porque a gente vai usar, nada mudou, tá? Então, aqui, ó, uma coisa que eles gostam bastante de cobrar é a parte de anatomia dos tecidos periodontais. Tanto que, olha, pode ver aqui, ó, anatomia e histologia, né, dos tecidos periodontais. Pode ver aqui, ó, das camadas epiteliais, constitui epitélio gengival, eles gostam disso aqui, ó. A sinal alternativa que apresenta apenas tecidos periodontais referentes ao epitélio de suporte ou sustentação. Eles gostam desse tipo de questão. Então, ninguém melhor do que o LIND para ensinar isso aqui para vocês, o capítulo 1. Tá? E no capítulo 35, gente, que é um capítulo gigante, como todos os capítulos do LIND, né, são enormes, eu deixei, então, eu tirei aquela parte do controle químico de placa, que está pertinho desse aí, e deixei só o capítulo de controle mecânico da placa. E o que eu quero que vocês vejam nesse controle, nesse capítulo? A parte de escovação, técnicas de escovação, tá? Porque, ó, é cobrado aqui também. Aqui ele tá falando de criança, mas nesse capítulo aqui vocês vão encontrar o mesmo conhecimento para lembrar disso aqui, da técnica de Bass, Chartres, Stillman, vocês vão lembrar tudo disso aqui, tá? Então, esse capítulo 35 tá perfeito para isso, pode estudar por ele tranquilamente, só essa parte de escovação, tá? Porque ele é um capítulo bem extenso, não precisa se prender a outras coisas, não. Ele fala da parte de escova, o que tem que ter escova, como é que tem que ser a escova, as cerdas, não precisa de nada disso. Só a questão da escovação mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Livro de rádio agora. Olha só. Eu não coloquei nada da parte de cisto do livro de rádio, e olha como a gente já tem bastante capítulo daqui, tá? A VUNESP gosta de rádio, viu, gente? A VUNESP curte rádio.
bastante técnica extrabucal, intrabucal, falhas de tomografia, vi que estão falando sobre isso. Eu até trouxe algumas coisas aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui, ó, falando da tomografia, tá? Os tipos de imperfeição da tomografia. Esse aqui falando dessas técnicas aqui, Donovan, Parma, Miller, Winter, isso aqui cai muito, gente. Eu vi várias provas, questões muito semelhantes. Então, lembrem, refresquem a memória com essas técnicas. Tá tudo aqui, tá? Com respeito às radiografias e técnicas radiográficas, aqui, ó, falando de novo, ó, método Donovan, Leparma, Clark, tá vendo? Cai. Então, pode estudar tranquilamente. Essa foi uma questão que me chamou a atenção também. Eu vi em mais de uma prova, falando sobre a escala crescente do grau de radiopacidade, que também é uma coisa que tem que estudar, senão a gente não lembra, às vezes, né, totalmente. Então, tá tudo aqui, ó, o capítulo 6, que fala de filmes e processamentos de imagens, o capítulo 7, que fala dos sensores digitais, porque tem questão de sensores digitais. Deixa eu ver se eu tinha... Não separei mais. O capítulo 9, que fala de técnicas radiográficas, engulam esse capítulo, porque é muito importante. O capítulo 12, que fala de patologias e anormalidades. Quer dizer, na verdade, ele é um capítulo de diagnóstico radiográfico, mas eu quero que vocês olhem só a parte de patologias e anormalidades, tá bom? E o capítulo... deixa eu até comentar isso aí com vocês. Por que eu coloquei esse capítulo de diagnóstico? Porque se vocês olharem o conteúdo programático, gente, ele tá falando lá de diagnóstico. Tem um item bem específico, diagnóstico. Inclusive exames complementares. Então, achei bem importante a gente colocar esse capítulo. É um capítulo bem tranquilo de ler também. Aliás, eu gostei desse livro também, eu não conhecia. Achei um livro, assim, tranquilo de ler, um texto fácil, de fácil entendimento. Tem alguns livros que a gente sabe que são complicados, né? Quando é tradução, principalmente, às vezes a tradução não tá tão boa. Esse é um livro excelente. O capítulo 13, falando sobre as recomendações para tomografia, também tem que ler, porque também vi cair em mais de uma prova. Então, preste atenção na parte de tomo, tá? Outra coisa, a edição que eu tenho, que eu mandei para vocês também, não é a segunda, tá? Eu tenho a primeira edição, chequei os dois índices, não vi grandes diferenças, só trocou a numeração do capítulo, na verdade, então dá para estudar por esse aqui tranquilamente. Mas quem for comprar, claro, compra a segunda, né? Bom, o nosso bom e velho Andrade, né, gente? Esse aqui já é um velho queridinho também do Exército. E eles pedem lá no conteúdo programático farmacologia de interesse da clínica odontológica. Então, peguei todas as questões, levantei tudo e fui procurar. O que eu mais vi, gente, que me chamou muito a atenção, demais? Eles adoram cobrar esse capítulo 2 aqui, ó, de formas farmacêuticas e vias de administração. Então, olho nele, tá? Que é um capítulo que normalmente não entra. Dessa vez ele vai entrar. Nesse capítulo 1 aqui, ó, eu coloquei só porque eu vi umas duas questões em duas provas diferentes a respeito da classificação ASA. Então, dá uma olhada só para relembrar realmente essa classificação. Achei importante alertar vocês para isso aí. O capítulo 3, que fala de cinética e dinâmica dos fármacos, quando fala de meia-vida, essas coisas assim, é preciso saber. O capítulo 4, que fala de sedação mínima, mas eles cobram mesmo a parte de benzodiazepínicos, então dá uma olhada na parte de benzodiazepínicos, tá? O capítulo 6, que fala da prevenção e controle da dor, super importante, né? Ele fala da cascata inflamatória, essa não preciso nem dizer da importância, e fala dos analgésicos, então precisa saber. O capítulo 7, que fala dos antibióticos, é claro que vi questões também, tem que saber a questão dos antibióticos. O capítulo 8, que fala sobre as interações farmacológicas adversas, achei bem interessante, e vou confessar para vocês assim, ó, que acho que foi só uma questão que eu vi, mas é um assunto que tanto o concurso gosta de cobrar que talvez seja importante dar uma lida nele, tá? Não precisa se apegar demais, mas relembrar daquelas interações mais importantes, tá? Aquelas que costumam cair muito e que a gente vê muito em clínica, né? Aquelas de interesse bem do dentista mesmo. Esse capítulo 9 aqui, de normas de prescrição de medicamentos, eu coloquei, gente, só porque
eu vi uma questão também que falava de receituário especial. Então, dei uma lida na parte de receituários especiais. E o 26, paciente fazendo uso de bifosfonato, que tem que saber, né? Que é uma coisa assim, quem faz concurso sabe que todos os concursos amam esse assunto, não tem para onde correr, tem que saber daquele basicão mesmo do paciente, o que você faz com o paciente que está fazendo uso dessa medicação, tá? Bom, vamos adiante. Deixa eu mostrar só para vocês aqui as questões. Aqui, ó, formas farmacêuticas, tá? Empregadas por via oral, que podem ser fracionadas por partição. Então, ele fala aqui de cápsula, suspensão, comprimido de liberação entérica. Tem uma questão que eu vi em várias provas e eu não coloquei aqui, que eu preciso falar para vocês, da parte de vias de administração, que ele manda você... qual das alternativas é tudo por via enteral ou parenteral? Super importante lembrar isso aí, tá? Tá com isso aí na ponta da língua, porque também se cair é questão garantida para vocês, gente. Mas assim, ó, garantida, para não perder mesmo. Uma questão aqui falando da dipirona, anistatina, nimesulida, clindamicina, são respectivamente o quê, né? Vocês estão vendo que não são questões absolutamente difíceis, né? São questões, assim, bem objetivas, que para quem estudou e priorizou esse basicão mesmo do conteúdo programático, dá para garantir muita questão e é isso que eu quero de vocês, tá bom? Assim, ó, eu quero ver vocês garantindo muita coisa. E vamos para frente. Bom, Malamed, esse, gente, não tem como fugir, tá? Esse aí tem bastante coisa. Muita questão de anestésio. Aí o conteúdo programático, ele fala da anestesiologia ali. O exército, desde que o exército gosta de cobrar, mas a VUNESP gosta muito da parte de técnica, tá? Vi várias questões falando sobre técnica, sobre a questão de dose máxima, tá? Quantos tubetes pode dar para o paciente, qual anestésico tem mais ação do que o outro, né? O tempo de duração. Então, fiquem atentos nessas informações, tá? Por isso que é importante esse banco de prova que eu criei para vocês irem resolvendo essas provas e irem prestando atenção nisso também. Então, assim, ó, separei aqui o capítulo 2, que fala da farmacologia dos anestésicos locais, tem que saber. Farmacologia dos vasoconstritores. Eu não coloquei o capítulo 1 aqui, tá, gente? Mas eu vou dizer para vocês que eu acho que eu me arrependi de não ter colocado o capítulo 1 também. Se vocês quiserem ler, não precisa ser inteiro. Qual parte que eu quero que vocês vejam do capítulo 1? Eu acho que é o capítulo 1 que fala disso. O mecanismo de ação dos anestésicos locais, tá? Eu vi questão disso aí. Ou ele tá no 2, e foi por isso que eu não coloquei. Agora eu não vou me lembrar. Eu vou checar essa informação para vocês e a gente vai conversar ainda sobre isso. Então, o 2, farmacologia dos anestésicos, farmaco dos vasoconstritores. O 4, que fala da ação clínica de agentes específicos. E aí a gente já pula para o 11, tá? Que vai falar sobre técnica básica de injeção, considerações anatômicas, técnicas de anestesia maxilar, mandibular, técnicas suplementares de injeção. E o 17 e 18, que fala das complicações locais e sistêmicas, que precisa saber, não tem como. Mas eu vou checar essa informação para vocês, tá? Porque eu quero que vocês relembrem. Lembra daquela questão da membrana celular, como é que ele age, como é que não é? Eu não tenho certeza se está no capítulo 2 ou se está no 1. Eu vou checar e eu aviso vocês. Se precisar, nós vamos incluir o 1 aí também, tá bom? Mais um capítulo aí de presente para vocês. Pessoal, eu tô assim, falando sem parar. Alguma dúvida? Me digam se vocês estão entendendo, se, enfim, estou me fazendo entendida. Se vocês têm perguntas, pode escrever aí no chat. Tá? Então, tá bom, vamos adiante. Vamos lá. Então, o livro de oclusão agora, gente. O que eu tenho também é a primeira edição, eles já estão na segunda. Também chequei o índice, chequei tudo. Não vi nada de diferente, até porque o que a gente precisa saber de oclusão, e está muito claro lá no conteúdo programático, são fundamentos de oclusão. Eu vou dizer para vocês que eu até coloquei esse capítulo 9 aqui de etiologia das disfunções temporomandibulares, mas eu coloquei mesmo só para vocês refrescarem a memória, porque eu vi uma questão ou outra sobre isso. Mas se a gente parar para pensar em fundamentos de oclusão, não era para ter nada sobre disfunções temporomandibulares, tá? Mas
eu não gostaria que vocês perdessem uma questão de oclusão. Ele não é um capítulo absurdamente longo, nem difícil, pelo contrário, também é um livro, eu achei bacana essa lista bibliográfica do Exército, porque são livros gostosos, tá? Não tem o Anusavit, que é chato pra caramba, que é difícil. Eu achei, assim, livros, assim, bem objetivos e bem interessantes de serem estudados, tá? Para realmente facilitar a vida de vocês. Então, eu coloquei aqui o capítulo 3, que fala da fisiologia do sistema mastigatório, que vocês já até vão ter visto alguma coisa lá naquele livro de fisiologia oral, mas esse aqui tá bem interessante. O capítulo 4, que fala de movimentos mandibulares, que isso aí não tem como não saber, né, gente, né? Isso aí sempre cai. Ângulo de Bennett, lado de trabalho, lado de balanceio, relação cêntrica, né, as relações maxilomandibulares ali no capítulo 5, os 6, que são os determinantes da oclusão. Isso aí, ó, é para não perder questão mesmo, tá? Relembrem isso aí, porque eu tenho certeza que vocês vão acertar. Tanto que eu até separei a questão aqui para mostrar para vocês, que fala aqui, ó, de movimentos mandibulares. Então, aqui, ó, nesse contexto, o ângulo de Bennett é formado por qual? Então, ele mostra aqui. Mas o capítulo 9, gente, assim, ó, vamos combinar uma coisa aqui. Se vocês estiverem muito apertados de tempo, tá impossível, deixa ele, tá? Mas se puder, com carinho, dá uma lidinha nele só para dar aquela relembrada mesmo, tá bom? Que teoricamente não era para ser cobrado, mas, né, vai que eles colocam alguma coisa. Pessoal, esse livro aqui agora também do Materiais Dentários Diretos, também está na segunda edição dele. Aqui eu tenho também a primeira, obviamente, isso aqui é 2021. Até coloquei aqui a opção de primeira e segunda edição, porque esse aqui também mudou. Eles mudaram a ordem de alguns capítulos. Então, para vocês não se perderem, quem tiver com a segunda edição, ele ficou um livro muito bom. Teve bastante gente que acabou comprando. Eu só coloquei aqui para não se perder mesmo, tá bom? Mas é basicamente isso aqui, ó. Capítulo 3, agentes para a proteção do complexo dentino pulpar, cimentos odontológicos. Capítulo 5, que fala de resina composta, né, da parte bem técnica de resina composta. Capítulo 6, de sistemas adesivos. Capítulo 9, de fotoativação. Vou dizer para vocês que me chamou a atenção quantas questões eu vi sobre fotoativação. Prestem atenção nesse capítulo, porque a Vanessa gosta desse assunto, viu? E o capítulo 10 falando sobre amálgama. Então, aqui as questões que eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui o 45. Então, com o aumento do teor de carga na matriz inorgânica de uma resina composta, o que se espera? Então, aquela coisa bem técnica de resina mesmo, bem materiais dentários. E aqui falando da questão da fotopolimerização. Então, prestem atenção, porque a VUNESP gosta desse assunto. Me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu não estava esperando deles, mas eles gostam desse assunto. Então, coloquei lá o capítulo. Quem tiver aqui com a primeira edição é o capítulo 9, quem tiver com a segunda é o 9 também. E o capítulo de amálgama. Não vi tantas questões assim, mas pode ser cobrado. Eu vi mais de uma questão, então pode estudar o capítulo de amálgama também. Bom, agora chegou na minha casa, né, gente, eu pediatria. E o conteúdo programático deixa bem amplo, assim. Eu achei bem interessante que eles deixam assim, tipo, o atendimento infantil. Então, é uma coisa que envolve muita coisa. Então, dentro do levantamento, eu separei o que é mais cobrado, para vocês não perderem 5 anos estudando, né? Não há necessidade disso. Então, o capítulo 2, gente, que fala sobre erupção dentária. Tem questão falando sobre isso, tá? A questão de erupção dentária. O capítulo 23, falando sobre as afecções estomatológicas em crianças. É aquele capítulo que fala sobre gengiva-estomatite, que o Neville também fala, mas o Guedes tem uma outra abordagem, tá? Que é bem voltado, claro, para a criança mesmo. Então, a questão de gengiva-estomatite herpética, a questão de glossite migratória, coisas comuns de criança. Que mais? O capítulo 35. Esse 35, gente, super importante, tá? O capítulo do Guedes, de trauma em dentes descidos e permanentes. Por que eu escolhi ele daqui? Porque eu acho o capítulo do Guedes muito didático para estudar essa parte. E cai bastante coisa de trauma. Então, pode estudar por aqui. O capítulo do Guedes, ele é um resumão do Andreasi. Então, pode estudar por aqui tranquilamente, que vocês vão estar muito bem cobertos para a parte de trauma, que é importante relembrar.
tá? 41 fala dos fatores extrínsecos determinantes das maloclusões, né? A questão de mamadeira, amamentação natural, vocês vão ver, ele tem até uma questão ali sobre isso. E o capítulo 44, que fala da terapêutica medicamentosa e odontopediatria. Aqui, o que eu queria que vocês se apegassem? Dose máxima para criança, tá? Aquela fórmula de Young, tem que saber. Isso aí tá nesse capítulo, tá? Eu vi mais de questão falando sobre dose de medicação para criança. Então, pode acabar caindo isso aí. Bom, vamos ver o que a VUNESP gosta de cobrar aqui, então, ó, falando da classificação do Andreasen, né, a respeito de trauma, e esse conhecimento está dentro desse capítulo, então fiquem tranquilos, ele é quase o Ctrl-C, Ctrl-V do Andreasen. Esse aqui, falando da dose adequada de medicação, tá nesse capítulo aqui da terapêutica medicamentosa, tá? Lembrando que criança tem que ver lá a questão da dose máxima, porque tem o jeito certo de calcular. Aqui falando sobre o negócio da maloclusão, o que pode acontecer, né? Quando a criança usa mamadeira demais. Os ortos vão se dar muito bem nisso aqui, né? Tranquilamente. E quem é endo na parte de trauma também já manja bastante, né? E aqui mais uma questão de trauma, gente. Então, assim, cai bastante, tá? Pode estudar aí tranquilamente que cai bastante. E aqui, gente, finalmente, né? Vamos chegando à finaleira dos livros, porque é bastante coisa, hein? Mesmo otimizando, assim, é bastante coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta de tudo tranquilamente. O Miloro, gente, vou falar para vocês que eu até achei estranho eles terem colocado, porque no conteúdo programático eles colocam lá fundamentos de cirurgia, ou princípios de cirurgia, como se fosse uma coisa bem básica mesmo, tá? Então, dentro daquilo ali, separei tudo que tinha de cirurgia estatisticamente. Tem coisa que realmente não se aplica ao conteúdo gramático. Então, mas dentro disso, o que eu separei que eles podem cobrar do Miloro? Por exemplo, ó, uma coisa que eu achei interessante. Em várias provas da VUNESP, eles cobram as manobras fundamentais de cirurgia, né? O Miloro não trata desse assunto. Ou seja, não vai cair, porque o Miloro não trata desse assunto. Então, dentro do que foi cobrado de cirurgia, o que eu separei aqui para vocês? A parte 1, que fala de cicatrização de lesões, especialmente porque eu vi uma questão falando sobre cicatrização de nervos, e esse capítulo fala sobre isso, tá? Cicatrização de lesões. Aquela parte basicona mesmo, tá, gente? Os capítulos do Miloro também são gigantes, então é a parte mais básica dele. Por exemplo, o capítulo 5, que fala de dentes impactados. Eu até tinha anotado aqui o que eu quero que vocês vejam. Deixa eu achar aqui. Do Miloro. Aqui, ó, na parte de dentes impactados, gente, eu quero que vocês se apeguem somente na parte do capítulo que fala assim, por que a gente tem que optar por tirar ou não um dente impactado? O que nos leva a diagnosticar isso? Porque aí entra na parte de diagnóstico, tá? Então, estudem essa parte. Tem uma parte bem específica lá do capítulo que fala sobre isso. Pode estudar tranquilo. Aí o capítulo 15, que fala de lesões em tecidos moles. O que vocês vão se apegar desse capítulo? Não é para ler o capítulo inteiro também, porque ele é absurdamente gigante. Os tipos de lesões, tá? Então, assim, abrasão, contusão, os tipos de lesão em tecido mole mesmo. Aí no capítulo 20, que fala do tratamento das fraturas de maxila. O que eu quero que vocês vejam nesse capítulo, que é bem cobrado em vários concursos? Aquela bendita daquela classificação Lefort. Tá? Pode estudar porque a VUNESP gosta disso aí. Não acho que isso se inclui numa parte de princípios de cirurgia, mas ok, a VUNESP gosta de cobrar, então tá no livro, vamos estudar essa parte aí. Também é um pedaço pequeno do capítulo, tá, gente? E a parte e daí esse outro capítulo aqui é do diagnóstico diferencial das doenças bucais. Também achei bem interessante, porque ele tem a ver tudo com diagnóstico, tá, gente? Então, ele fala dos tipos de, tipo, biópsia incisional, puncional. Ele fala sobre tudo isso aí. Achei bem interessante esse capítulo de diagnóstico diferencial, porque também se relaciona, obviamente, a diagnóstico e pode bem ser cobrado. E também, aí aquele último... esse último capítulo aqui, o 38, que fala dos princípios dos tratamentos das infecções maxilofaciais. Gente, esse aqui é aquilo que cai em tudo que é concurso também, que fala dos espaços profundos,
né? Até trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, 2 questões falando sobre isso, ó. O espaço bucal cuja infecção resulta em edema na bochecha, está situado entre os músculos tais e tais. Tem um quadro lá dentro desse capítulo que fala sobre isso aí, tá? Angina de Ludwig também, qual é o caminho mais provável da infecção dos espaços submandibulares? Isso aqui tudo tem ali dentro desse capítulo, tá? Que também os concursos adoram cobrar, e a VUNESP não é diferente nisso aí, tá? Bom, gente, da nossa lista bibliográfica é isso. Alguma dúvida? Me mandem aí, dúvidas ou nem dúvidas, né? Nem chegaram no estágio da dúvida ainda, porque é coisa pra caramba. Mas a ideia aqui foi realmente descomplicar a vida de vocês e otimizar esse estudo, tá? Então, até tem, Wally, vou te dizer que se você pegar as provas da VUNESP, você vai ver isso quando começar a estudar, a parte de endo ela vai estar inserida na parte de diagnóstico também, tá? Mas eu vou explicar para vocês onde é que tá a endo, eu me esqueci de falar. Tá no Neville. Vocês vão estudar a endo pelo Neville. Sabe quando fala de... Tem uma parte do Neville que fala só sobre a parte de endo. Me esqueci agora o nome do capítulo, pessoal. Mas tem um capítulo que fala de endo, né? Do diagnóstico de uma pulpite reversível, irreversível, nananana. É isso aí. E a VUNESP gosta de cobrar muito em forma de diagnóstico, de caso clínico diagnóstico. Então tá lá. Vocês não vão deixar de estudar isso de forma alguma. Isso cai sim. Tá bom? A endo vai estar lá com toda certeza esperando por vocês. E quem é endo já vai tirar de letra isso aí, né, gente? Quem é endo... mas assim, ó, realmente a ideia aqui foi descomplicar a vida de vocês nesse sentido. Nem se preocupa com isso agora, foca no cadáver, depois você lê. Isso aí, Carol. Capítulo 3 mesmo, isso aí. Não, o exército não cai português, é só conhecimentos gerais e a parte específica. Antigamente ainda caía inglês, agora não tem mais inglês. Então não precisa se preocupar com português esse daí, não. Tá? Eu quis mesmo simplificar essa vida de vocês nesse sentido aqui para poder ajudar e otimizar esse estudo, gente, porque eu sei que é bastante coisa. Quando a gente pega uma lista bibliográfica dessa de conhecimentos gerais, dá vontade de sair correndo, porque é muita coisa que você pensa, meu Deus, vou ter que estudar isso de capa a capa. É claro que não, né? Então aí chego eu aqui, faço esse levantamento para vocês e consigo ajudar a construir essa base mesmo para que vocês estudem e garantam o máximo possível de questões, porque pode ter certeza, conhecimentos gerais vai desempatar muita gente nisso aí, tá? Gente, então, a inscrição tá vendo só? Muita gente desiste pelo volume de conteúdo, mas esse volume de conteúdo, ele é relativo. Ele é relativo. E quando eu fiz Marinha, quando eu passei na Marinha, foi a mesma coisa que eu senti. Quando eu vi aquela lista de bibliografia, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não tem noção de estudar isso aqui. Eu falei, não, tem que ter algum jeito, eu tenho que criar alguma coisa aqui para conseguir me virar em pouco mais de entre 60 e 90 dias. E aí foi que eu comecei a fazer isso aí. Eu fiz esse levantamento estatístico e fui pelos assuntos. Só que naquela época eu não tinha os livros, era muito pior. Agora, gente, com os livros na mão, as provas, o banco de provas prontinho para vocês, assim, ó, é só estudar e vai dar tudo certo. Vocês vão garantir um monte de questão. E eu, sinceramente, fiquei feliz com essa mudança da banca, pegou a gente de surpresa, a gente ficou sem referência, mas eu fiquei feliz porque... E fiquei feliz do concurso ter voltado para a SFX, porque os concursos da SFX são mais organizados, muito mais organizados. Então, eu acho que foi um ganho muito grande para a saúde nesse sentido, viu? E quem passava para Salvador, né? Tem mais isso, quem passava para Salvador. Quanto à inscrição, a gente viu que vocês comentaram ali, a inscrição é para começar hoje, tá? O link tá no site da própria SFX. Se vocês entrarem lá, sfx.mil.br, tem lá, concurso 2021, tem lá um link de inscrição. Eu não cliquei, tá? Mas é para estar funcionando porque era para abrir hoje. Façam isso aí de uma vez, porque eu já contei que a minha história, que no primeiro ano que eu fiz, eu perdi a inscrição da SFX. E eu estava estudando para este concurso, imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Olha, de qualquer forma, a gente vai estar junto até a prova no nosso grupo do Telegram. Quem não está lá ainda, baixa o aplicativo e entra lá para a gente estar sempre trocando uma ideia, e trocando material, e conversando, e tirando dúvida. Eu acho bem interessante. E então baixa. A hora que passar o cadastro agora, você baixa o aplicativo e entra lá. Tá bom?
Não recebeu, Ana? Depois eu vou checar, porque eu mandei para você hoje, mandei pelo WeTransfer. Vê se você não recebeu um e-mail do WeTransfer. Depois checa lá. Mas eu vou olhar, amanhã cedo eu olho de novo, vou anotar na minha agenda aqui. Qualquer coisa eu mando outra vez. Acho que tá lá, o WeTransfer. Aí você faz o download. Eu mandei o combo todo de livro. Certo, pessoal? Então a gente vai mantendo contato, vamos conversando. Todos vocês, né, me seguem no Instagram, me mandam mensagem, tem o canal do Telegram, ou seja, a gente tem muitos canais aí para a gente conversar, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Essa aula vai ficar salva lá no Hotmart para vocês poderem acessar quando vocês quiserem e relembrarem essas coisas que eu falei para vocês prestarem atenção. E qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Boa noite para vocês, um beijo, tudo de bom, bons estudos. Estou torcendo por vocês, tá bom? Tchau, pessoal.